tem pau. Você também tem pau. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um grande terror da extrema-direita. Nós, as trans. Bom dia, boa noite, boa tarde, sejam lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Bem-vindos ao Feminismo e Marxismo, podcast impulsionado pelo Pão e Rosas, pela Esquerda Diário e pelo Instituto Casa Marx. Eu sou Cris Amélio e hoje é sobre Protect the Dolls. Roda a vinheta. Nós, da equipe de produção do podcast, queríamos expressar toda a nossa solidariedade frente a essa terrível tragédia que aconteceu com um comboio de ônibus de estudantes da Universidade Federal do Pará, que estava a caminho do 70º Conune, que está acontecendo em Goiás, agora esse final de semana, onde 5 pessoas faleceram e mais de 70 ficaram feridas, uma tragédia terrível. Os estudantes, o Elferson Alves, Leandro Dias e Ana Letícia Araújo faleceram, e os 2 motoristas, do qual a gente já tem informação que um deles era trabalhador terceirizado. Uma partida precoce e terrível de jovens carregando sonhos a caminho de um congresso estudantil. A gente quer prestar toda a solidariedade às famílias, amigos, companheiros de militância desses estudantes e desses trabalhadores, e a gente reafirma o nosso compromisso justamente de seguir em frente as lutas e coloca que a memória daqueles que partiram precisa seguir presente em cada uma das nossas lutas. Então, toda a nossa solidariedade, todo o nosso apoio. Protejam as bonecas. Pedro Pascal, Tracy Van, Tilda Swinton, Addison Rae, Heider Ackerman apareceram publicamente com camisetas com estes dizeres no começo do ano, como parte de uma campanha, como resposta à enorme ofensiva transfóbica estatal e internacional. Nosso episódio de hoje vai ser sobre isso e a gente vai dividir ele em 3 eixos. Primeiro, a gente vai falar sobre o atual estado de ataques e ofensivas da extrema-direita. Depois, a gente vai conversar um pouquinho sobre o esgotamento do multiculturalismo liberal e a ideia, o conceito de Estado ampliado. E, por fim, sobre o papel das pessoas trans nas experiências da luta de classes desde 2008 e como nós, do Pão e Rosas, vemos essa imbricação. Bora lá? Bom, para a gente começar com o primeiro ponto, tem um colunista da revista Dem nos Estados Unidos que ele chama Daniel Anthony, e ele colocou uma definição sobre a extensão dos ataques às pessoas trans internacionalmente que eu achei bem interessante. Ele expressou como uma onda de repressão transnacional, que é uma ofensiva renovada, coordenada e em crescente, que vai das praias de Gana às ruas de Budapeste, atravessando o Caribe até os Estados Unidos. Bom, e isso ganhou um novo nível de ofensiva justamente com a chegada do Trump na sua segunda presidência no começo desse ano, num mundo bastante distinto do que foi a sua primeira presidência, né? Bom, o próprio esgotamento da ordem neoliberal muito mais concreto, da decadência da globalização, a guerra na Ucrânia, o genocídio na Palestina, a guerra entre Irã e Israel, e a gente viu como ele chegou no governo, na verdade, sustentado na linha de frente com os maiores burgueses do mundo, ainda que agora exista a crise com o Elon Musk pelo impacto das tarifas. E péssimo, né? Mas desde o primeiro decreto presidencial do Trump, ele deixou evidente quais eram seus alvos principais. Os imigrantes, sem dúvida nenhuma, com toda a ofensiva, com o ICE e as deportações em massa e o que são, enfim, os verdadeiros campos de concentração que ele está abrindo, mas também contra as pessoas trans e o conjunto da diversidade sexual e de gênero das LGBTQIAP+. Bom, antes de entrar em descrever um tanto e dar um panorama geral do que são esses ataques, é fundamental expressar o rechaço que a gente coloca às tarifas do Trump e a toda ingerência no Brasil. Nós dizemos fora Trump e que os sindicatos, as entidades estudantis unifiquem a classe trabalhadora para lutar contra o imperialismo, contra os ataques capitalistas. Mas bem, vamos lá. A desgraça que o Trump quer e está implementando contra as pessoas trans. Acho que eu vou, talvez fique um pouco extensa essa parte, mas eu acho que é importante, porque inclusive conversando com o Araçá, que inclusive está sendo fundamental para a gente poder gravar e fazer esse episódio, obrigada amiga, a gente estava conversando um pouco o quanto, no começo do ano, a gente chegou até a ficar um pouco perdido frente à quantidade de ataques que iam sendo implementados, não ficando claro o nível de ofensiva que está colocada. Então,
acho que é importante deixar evidente o quanto, desde o primeiro dia de governo, no primeiro decreto, ele já colocava que deixaria de reconhecer estatalmente a ideia de gênero, e sim reconhecendo apenas dois sexos biológicos, homem e mulher, apagando as identidades trans e depois, posteriormente, inclusive bissexuais, das páginas oficiais de Estado do principal imperialismo do planeta. Bom, dia 20 de janeiro de 2025, ele revogou o reconhecimento federal de identidades transgênero e afirmou que apenas homens e mulheres biológicos seriam reconhecidos pela lei e proibiu o uso de marcador de gênero X em documentos oficiais, como passaportes, vistos, acabando com o uso do termo gender. A gente viu, inclusive, imagino que muita gente tenha visto o vídeo da Hunter Schafer, essa atriz maravilhosa que muitos de nós gostamos tanto, denunciando o que tinha acontecido com o passaporte dela, que ela tinha recebido ele com um M marcado de male, de masculino, e no qual ela expressava, inclusive, todo o seu rechaço e o quanto seria impossível fazer com que Trump desaparecesse com as pessoas trans. Bom, no dia 27 de janeiro, exatamente 7 dias depois dessa, ele reinstaurou a proibição de pessoas trans no serviço militar, cancelou o uso dos pronomes conforme a alta de identificação e exigiu que as instalações militares fossem segregadas com base no sexo atribuído ao nascimento, se apoiando, inclusive, em um ataque que o Biden abriu espaço para ao final do seu governo, que já a gente chega no Partido Democrata. No dia seguinte, dia 28 de janeiro, foi determinado que planos de saúde federais, como o Medicaid, o TRICARE, planos de funcionários federais, deveriam cessar a cobertura de qualquer tratamento de afirmação de gênero para menores de 19 anos, chamando os tratamentos de mutilações e promovendo ações judiciais contra os provedores desses tratamentos. Inclusive, o que naquele momento já foi respondido por manifestações, como em Nova York, por exemplo. No dia 29 de janeiro, ele decretou o corte de verbas federais nas escolas que apoiassem a transição dos estudantes. E quando a gente está falando de apoiar, não quer dizer que estavam batendo palma e fazendo festas. Simplesmente qualquer escola que aceitasse o uso de pronomes, o uso de nome social, de banheiros e participação nos esportes, poderia receber cortes de verbas públicas. Justamente falando novamente daquele fantasma que a extrema-direita cria, que é a ideologia de gênero. Alguns dias depois, ele aprovou uma ordem federal que obrigava agências de reinterpretar uma determinada regra em relação à competição esportiva, onde proibiria meninas trans de participar de esportes femininos sob pena do corte de verbas às escolas. Inclusive, eu estava vendo que ontem foi aprovado que para se jogar os campeonatos federais de futebol, por exemplo, os homens trans teriam que assinar um documento onde se reconheça que qual genitália tem e que reconhecem que, na verdade, só existem enquanto sexos biológicos, homem e mulher. Uma coisa completamente absurda, completamente asquerosa, que, enfim, é a continuidade de uma campanha eleitoral que gastou 215 milhões em propagandas antitrans. E que, inclusive, na medida que esses ataques foram sendo implementados, também se enfrentou com manifestações importantes. É muito importante ter noção do quanto isso tem um impacto nos Estados Unidos de conjunto, mas também no mundo, mas como encoraja a extrema-direita profundamente. Um exemplo disso é algo escandaloso como a proibição do uso de bandeiras do arco-íris e trans em prédios públicos, como escolas, edifícios governamentais, inclusive da saúde pública, em 3 estados, Utah, Idaho e Montana, e tem mais 6 onde isso está em discussão. Nem sequer o uso das bandeiras a extrema-direita consegue lidar com. Inclusive, é importante destacar o quanto 31 centros de gênero, orientação e identidade foram fechados em mais de 20 campi universitários desde agosto de 2023, que também é uma expressão do quanto isso não vem de agora, né? Bom, quais que estão sendo impactos a nível internacional dessas medidas do Trump?
foi particularmente perverso para o continente africano, né? Porque a administração do Trump cortou mais de 90% dos programas de assistência de Estado, o que, inclusive, a Alerta pelos Direitos Humanos chamou de completamente descuidado e cruel, justamente pelos seus impactos catastróficos, inclusive nos planos de alívio frente à AIDS. Bom, a gente também viu o que foi o Milei discursando em Davos e promovendo cortes na assistência de saúde, bastante feliz frente ao que o Trump estava fazendo, e também viu uma resposta massiva, unificada dos setores LGBTQIAP+, os setores combativos de trabalhadores em luta, dos sindicatos independentes e também do movimento de mulheres na Argentina. Depois, a gente viu também na Hungria, recentemente, a aprovação da proibição da realização da parada LGBTQIAP+, na Hungria, pelo parlamento, onde eles estavam aproveitando uma lei anterior que impedia reuniões para justamente querer impedir com que se discutissem questões de gênero e sexualidade no país, apoiados também em uma proibição de conteúdo LGBT para menores de 18 anos que está em vigor desde 2021. E aí a resposta das LGBTs também foi estrondosa. Foi a maior parada de orgulho que a Hungria já viu frente a esse ataque. Manifestações completamente massivas aconteceram também na Inglaterra, frente à aprovação da Suprema Corte Britânica de ter, na verdade, ido atrás em um ato de igualdade de 2010, onde retiraram os termos de identidade de gênero, bem parecido com o que o Trump está levando adiante, instalando somente sexo, homem e mulher. Inclusive, é um ataque tão profundo que fez com que um documento que tinha sido uma conquista do movimento trans, que era um certificado de reconhecimento de gênero, tendo sido, na verdade, retirado, não sendo mais válido para as pessoas. Bom, a extrema-direita, ela persegue, criminaliza, precariza todo mundo que desafia essa suposta ideologia de gênero deles, que é assentada pelas leis do capital, do roubo do trabalho, do nosso tempo livre, do nosso prazer. E é justamente uma comprovação do que é o capitalismo, que, como diz a professora Silvana Mara, é necessariamente antidiverso. Justamente porque a extrema-direita quer controlar os nossos corpos, as nossas mentes, a nossa sexualidade, o nosso gênero, em um sistema onde tudo é mercantilizado, hipersexualizado e punido, inclusive com o aumento dos assassinatos das pessoas trans internacionalmente. A gente viu também o que tem sido a ofensiva do Museveni, do presidente da Uganda, que é um fanzaço do Trump, que já tinha coroado uma iniciativa em 2023, quando ele aprovou a criminalização de atos consensuais entre pessoas do mesmo sexo com pena de prisão perpétua, além de 20 anos para quem promove a homossexualidade. E introduziu a pena de morte para homossexualidade agravada, definida como relações sexuais com pessoas menores de 18 anos, pessoas idosas com deficiência ou HIV positivo. Gente, um profundo nojo, asqueroso o que a extrema-direita faz, e também um tanto curioso o nível de desespero que tem frente a setores da população que querem definir o que vão fazer com seus próprios corpos e com sua própria identidade de gênero. Bom, de qualquer forma, muito enganado tá quem pensa que os setores burgueses, que justamente se apresentam como oposição à internacional reacionária, são de fato alternativa para as pessoas trans. Bom, primeiro, o Partido Democrata, né, gente? Que é um verdadeiro coveiro e repressor dos movimentos sociais, com um Biden à frente que, no final do seu governo, fez questão de incluir, na realidade, a garantia de que os serviços de saúde dos militares deixassem de garantir cuidados afirmativos de gênero. E também tomou outras medidas em relação aos estudantes atletas, justamente para proibir com que pessoas trans possam praticar esportes com as equipes do gênero com o qual se identificam. Isso é uma expressão do que é, né,
o Partido Democrata, também quando a gente vai pensar que foi toda a repressão em cima do Black Lives Matter, inclusive em estados democratas, e também em cima do Black Trans Lives Matter, que lutavam também por justiça por Breonna Taylor, no maior movimento social, como parte do maior movimento social que já existiu no imperialismo estadunidense, e que, por um lado, foi duramente reprimido, por outro lado, completamente canalizado para dentro da estrutura do Estado, que é algo com o qual a gente vai seguir debatendo um pouquinho mais para frente. Mas um dado é muito concreto para entender por que tanto as mãos dos democratas quanto as mãos dos republicanos estão sujas de sangue trans, em particular porque na juventude trans e não binária aumentou em 72% os índices de tentativas de suicídio nos estados onde as legislações antitrans foram aprovadas. Isso é muito, muito sério e muito importante da gente ver, justamente para pensar onde colocar as nossas energias para se organizar para lutar contra essa extrema-direita. E nesse sentido, para a gente também ficar muito claro o que é o papel dos setores que compõem a defesa do chamado multilateralismo, né? Porque, por exemplo, o Putin, na realidade, garantiu que qualquer tipo de defesa ou demonstração das pessoas LGBTQIA+, é proibida desde dezembro de 2022, totalmente, e, na verdade, as suas organizações são classificadas como terroristas. Na China, por outro lado, a retificação dos documentos das pessoas trans só pode ser feita mediante cirurgia de redesignação sexual, uma imposição estatal que inviabiliza com que muitos vivam seus gêneros. E aqui no Brasil, como a gente vê, enfim, o cotidiano do que é um congresso profundamente reacionário que odeia as pessoas trans, mas também o RG transfóbico de Bolsonaro, que foi implementado por ninguém menos que Lula e que conta com fortes opositores à existência das pessoas trans nos seus próprios ministérios. Bom, todos esses elementos, eles ajudam a gente a compreender a centralidade de encarar a luta em defesa da libertação sexual e de gênero numa perspectiva internacionalista. Tanto resgatando o quanto isso foram grandes fortalezas do movimento LGBTQIA+, durante a história desse movimento, quanto para pensar justamente as nossas perspectivas daqui para frente. Que justamente para a gente encarar essa repressão brutal estatal que vem para cima da gente, em diversos formatos, é necessário uma perspectiva internacionalista, assim como inclusive faz referência ao Renan Quinalha, professor da Unifesp, no livro Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, que é um livro bem interessante. Tá aqui, indico a leitura. E também a entrevista com Renan Quinalha, que tem no nosso site Esquerda Diária. Aproveitando, inclusive, antes de entrar no segundo ponto, fazer um merchanzinho. Não sei se vocês conhecem a Casa Marx, que é, enfim, a sede da Esquerda Diária em São Paulo, um espaço fundamental para a nossa organização, a nossa luta, que tem sido palco de atividades importantíssimas, seja em solidariedade ao povo palestino, seja junto aos imigrantes africanos, lutando contra o racismo e a xenofobia estatal, seja também contra a violência policial e com espaços culturais e atividades culturais riquíssimas, como, por exemplo, teve recentemente o show da Sofia Chablau. A gente está fazendo uma campanha financeira nacional que está nos seus últimos dias, que é uma campanha financeira para conseguir a ampliação nacional da Casa Marx e do Instituto Casa Marx. Então, queria chamar todo mundo a entrar no nosso site, que está aqui na tela, ou diretamente mandar um Pix para o nosso Pix, que também está aqui na tela, para ajudar a gente a levar essas iniciativas para todo o país. Bom, gente, o segundo ponto é a gente pensar justamente como a decadência do neoliberalismo demonstra o esgotamento do multiculturalismo neoliberal, atrás do qual diversos setores da burguesia se escondiam nos últimos anos, né? Acho que, inclusive, a própria experiência com as Big Techs, ela concretiza bastante esse esgotamento de até onde o neoliberalismo estava disposto a ir na sua diversidade, né? Basta dizer como o Zuckerberg, Bezos, Pichai e o próprio Musk estavam justamente na linha de frente da posse do Trump,
Mas isso se seguiu de medidas drásticas contra os setores oprimidos, seja com o fechamento dos chamados programas DEI, né, que são os programas de diversidade, equidade e inclusão que existiam nessas empresas, com demissões, e até mesmo novas diretrizes, que na verdade estão mudando aí numa velocidade alucinante, mas que chegam ao ponto de, por um lado, modificar a relação dos algoritmos com conteúdo transfóbico, LGBTfóbico, racista em geral. A gente, enfim, sabe o chorume que tá o X, antigo Twitter. E parte desse chorume é o ponto que chegou a Yagruk, né, com respostas nazistas, que foi um escândalo na internet nas últimas semanas. Bom, isso não se apoia em nada, né? Também está apoiado em Pense Tanks, a Heritage Foundation, setores muito conservadores que justamente vinham já defendendo ataques regulatórios e antitrust a essas empresas que supostamente suprimiam visões conservadoras, mas que a gente está justamente vendo quais que são seus limites. E aí, eu acho que ajuda bastante a gente retomar algumas reflexões que a gente vinha fazendo no último período, justamente sobre o que significa, o que significam essas armadilhas da simulação multicultural, né? A Josefina Martínez, ela é fundadora do Põe Rosas lá no Estado espanhol e, enfim, autora de diversos livros. E também já participou de episódios aqui no nosso podcast, em especial o episódio sobre teoria da reprodução social, que é Tudo para Todos. Ela escreveu um artigo que chama A Miragem no Thatcherismo e as Novas Direitas no Declínio Neoliberal, onde ela vai debater a partir do que é a tese da Nancy Fraser, filósofa conhecida, sobre o que foi justamente a combinação virtuosa do capitalismo neoliberal entre uma diversidade cultural meritocrática e políticas regressivas na economia. Ou seja, uma dinâmica onde, ao passo que os próprios impactos do que foi, por exemplo, a primeira onda da luta de classes pós-crise de 2008, onde, enfim, a gente viu o peso das divas pop, aqui no Brasil, quando a gente vai pensar o peso das drag queens, inclusive, o peso dos debates de gênero e sexualidade, ou mesmo um boom de produções culturais, onde claramente, tipo assim, quando eu era adolescente e estava saindo do armário, para eu conseguir assistir uma série que tivesse um pedacinho de LGBTQIA+, a gente brinca, inclusive, que a gente assistia absolutamente qualquer coisa. Pós-crise de 2008, tem uma viragem importante nisso, que é justamente expressão de como canalizar e de como oferecer um avanço cultural, uma expressão cultural dos nossos setores, ao mesmo tempo que a situação de trabalho, a situação dos serviços públicos, de precarização na vida ia se aprofundando. E isso é muito do que era esse multiculturalismo neoliberal, né? Acho que é importante pensar o quanto essa combinação, ela se apoia justamente em uma separação da luta contra a opressão, da luta contra a exploração. De que isso justamente é uma das principais armadilhas produzidas pelo neoliberalismo, que justamente, à medida que essa decadência histórica ela vai sendo levada adiante, essa separação também vai ficando cada vez mais inviável. E justamente faz parte de uma batalha desse multiculturalismo neoliberal de transformar as pessoas, os setores LGBTQIA+, em consumidores e não em trabalhadores, justamente sendo uma parte importante da classe trabalhadora. E nisso, inclusive, é muito fundamental entender o quanto esse neoliberalismo multicultural, neoliberalismo progressista, se combinou com a assimilação dos movimentos sociais a um novo tipo de Estado ampliado. Então, para a gente pensar um pouco qual que é a origem desse termo, né? Estado ampliado ou Estado integral, que é um conceito que o Gramsci e o Trotsky vão desenvolver bastante, particularmente frente à necessidade que a burguesia passa a ter de, em vez de ver o consenso da sociedade ser organizado a partir do que seria simplesmente o parlamento e o Estado em si, na verdade, se inserir na sociedade para ter mecanismos para poder organizar o consenso.
justamente para além dessas instituições tradicionais do capitalismo, produzindo organizações que fossem aparentemente alheias ao Estado. Por exemplo, ONGs. Para ter medidas paliativas frente às misérias e às mazelas desse sistema e intervindo nessas organizações, tendo representantes da sua ideologia. Que a gente pode ver que são hoje os representantes da burocracia sindical, das direções burocráticas dos movimentos sociais, que na realidade cumprem um papel de polícia política do movimento operário, do movimento negro, de mulheres, LGBTQIA+, e, em particular, fazem com que as demandas que estão colocadas e mais sentidas sejam pacificadas e neutralizadas e, a partir disso, seu potencial seja regredido. E, em cima desse terreno, onde, inclusive, justamente o que se garante é uma perspectiva política de ampliação da hegemonia burguesa sobre todos os problemas sociais, a Diana Assunção e a Letícia Parks têm um artigo juntas, onde elas vão definir que a burguesia ela vai buscando encontrar formas de se mostrar como a melhor classe para lidar com essas contradições, seja através dos seus mecanismos de Estado, como os parlamentos, as instituições estatais, seja através das burocracias, que dentro dos sindicatos, movimentos sociais, atuam para remeter também os problemas sociais e soluções burguesas, como conduzir a luta contra as chacinas, a reformas da polícia, reforçando as ilusões às forças policiais. Isso é muito importante da gente conseguir entender, justamente porque é a serviço disso que está colocada a atuação das burocracias dos movimentos. E, enfim, que a gente vê como expressão máxima no que são as paradas de orgulho completamente aparatadas por empresas, enfim, que lucram com as nossas identidades, mas que, inclusive, várias delas, em especial as Big Techs, tinham uma presença mais expressiva recente e agora retiram ela com tudo. Bom, acho que é muito importante entender o quanto quando a gente olha para as vítimas da opressão, as maiores vítimas justamente da opressão são as mulheres negras, negros, indígenas, LGBTQIA+, que fazem parte da classe trabalhadora. E por isso que é tão estratégico para a burguesia manter a luta contra as opressões e a luta contra a exploração capitalista como faces completamente separadas, quando na realidade são parte de uma mesma realidade, e a gente só pode de fato ameaçar essa ordem quando a gente combina essas coisas. Bom, hoje por hoje, quando a gente vai pensar justamente quais que são as lideranças que aparecem com mais presença na mídia, com mais reconhecimento e etc., a gente está falando, inclusive, de parlamentares que se destacam através, e a possibilidade de avanço desses parlamentares está vinculado justamente a momentos de ofensiva canalizada do movimento de mulheres, do movimento LGBTQIA+, do movimento negro, mas que justamente colocam que essa expressão pode substituir a força organizada dos setores oprimidos. E, por um lado, acho que é muito importante a gente levar em consideração o quão legítimo é, você querer se ver representado. Existe uma vontade completamente legítima de se reconhecer naquilo que você assiste, naquilo que você consome, no Congresso Nacional. Agora, objetivamente, quando a gente olha para o Congresso Nacional Brasileiro, a gente vê uma corja de nojentos que atacam duramente a nossa vida e a nossa existência e que diretamente querem que as pessoas trans não existam. E legitimam, inclusive, com seus discursos de ódio, como, por exemplo, o nojento do Nicolas Ferreira, a morte e os assassinatos das pessoas trans. Agora, é também muito fundamental a centralidade, na verdade, de pensar o que seria um parlamentar revolucionário. E aí a gente também ser bastante consciente do papel que cumpre, por exemplo, a Duda Salabert, que faz parte do PDT, que é um partido que votou uma série
de ataques contra nós, seja a reforma trabalhista, seja a reforma da Previdência, seja o papel no golpe institucional de 2016, que significam ataques profundamente duros à classe trabalhadora de conjunto. Ela sendo representante trans, mas representante trans de um partido burguês. Ou, por exemplo, quando a gente vai pensar o que é a atuação da própria Erika Hilton, que faz parte do PSOL, né? Que, enfim, é parte de um governo que implementa o arcabouço fiscal ou que, enfim, implementa o RG transfóbico. E que é um partido da ordem e que atua no sentido de submeter, por exemplo, uma demanda de massas que existe, que é a defesa do fim da escala 6:1, a maioria reacionária do Congresso, em vez de fortalecer uma perspectiva nos métodos da classe trabalhadora. E que isso é muito fundamental da gente refletir. Justamente porque o papel que um parlamentar poderia cumprir em um sentido revolucionário deveria, na verdade, se colocar como uma voz ativa que potencialize as lutas, que ajude a organizar as forças da classe trabalhadora, fazendo exigências às burocracias sindicais, ajudando e somando na necessidade de construção de um plano de luta com assembleias de base contra os métodos burocráticos que afastam, na verdade, justamente os trabalhadores, em particular os trabalhadores que fazem parte dos setores oprimidos, de tomar os rumos das lutas nas próprias mãos. E justamente que fosse uma política que não tivesse a serviço de preservar os próprios cargos, mas sim das necessidades mais profundas e mais latentes sentidas pelas massas. E nesse sentido é muito importante, por exemplo, a experiência que os camaradas do PTS, do Partido dos Trabalhadores Socialistas, que fazem parte da Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, têm na Argentina. Justamente o Nicolás Del Canho, Miriam Bregman, Christian Castillo, Alejandro Vilca, onde tudo está a serviço de fortalecer a luta extraparlamentar e denunciar em cada momento a podridão profunda do Estado. E, mais do que isso, evidenciando o quanto, na realidade, para vencer Milei, é necessário organizar a luta nas ruas. Não basta uma representação no Congresso. Que é bastante chave quando a gente pensa, e nisso também se conecta com o terceiro ponto do nosso episódio de hoje, que é justamente pensar onde estão as LGBTQIA+, na luta de classes. E aí eu acho que é muito fundamental a gente se apropriar da nossa própria história recente, no sentido do papel que a gente tem cumprido como parte das revoltas, das manifestações de massas que existiram desde a queda do Lehman Brothers em 2008. Seja quando a gente vai pensar, enfim, já mencionei junho de 2013 no Brasil, onde nós éramos parte fundamental da linha de frente com os enfrentamentos à repressão policial e a luta e a defesa de que não era só por 20 centavos e segue não sendo, a própria luta pelo Fora Cunha, a Maré Verde na Argentina, a luta pelo casamento igualitário na Argentina, o próprio casamento igualitário nos Estados Unidos, inclusive tem uma reflexão muito interessante da Sherry Wolf, nesse livro aqui, que é o Sexualidade e Socialismo, que é bem interessante, e que a gente pode navegar mais em episódios futuros, onde, na verdade, essa batalha mostrou a força e o peso social das LGBTQIA+, nos Estados Unidos, mas que foi canalizada pelo Estado, ou o papel que cumprimos como parte da revolta chilena de 2019, que questionou todo o regime herdeiro da ditadura de Pinochet, o Black Trans Lives Matter, que eu já mencionei como linha de frente do Black Lives Matter, a luta contra o golpe militar em Mianmar, a luta contra as reformas do Duque na Colômbia, com drag queens justamente na linha de frente do enfrentamento contra a polícia, ou agora, nesses últimos anos, com os setores LGBTQIA+, sendo linha de frente do rechaço ao genocídio que Israel leva adiante contra o povo palestino em Gaza. Inclusive denunciando brutalmente paradas do orgulho com contra-atos na Cidade do México, em Paris, em Berlim, onde se coloca que justamente o nosso orgulho ele tem que ser internacionalista e que a gente não aceita que Israel faça
sua carnificina em nosso nome. Ou também como somos parte das manifestações contra os ataques da polícia migratória do Trump, com manifestações que acontecem em todo o país, e onde também se vê, além das bandeiras, que é muito emocionante ver as bandeiras mexicanas, as bandeiras palestinas, também as LGBTQIA+. Bom, por que mencionar tudo isso? Acho que é importante mencionar tudo isso porque isso remonta a uma ideia muito chave do Engels, que é inclusive uma citação que aparece com uma certa frequência, de que é um fato curioso que a cada grande movimento revolucionário vem à tona a questão do amor livre. Por quê? Porque é profundamente estratégico para a burguesia o aprisionamento da sexualidade e do gênero e é extremamente estratégico que esteja completamente desvinculado da luta contra a exploração capitalista. Porque, como escreveu a Virginia Gitzel em um artigo excelente, que a gente vai deixar aqui, logo aqui, não convém ao capital permitir tempo livre para o desenvolvimento consciente das nossas identidades e da nossa sexualidade. Não convém que nossos corpos tenham prazer, e menos ainda que se gaste tempo que deveria estar convertido em exploração para a nossa liberdade sexual. Bom, se a gente já é o terror da extrema-direita, então imaginemos o que a gente pode fazer se a gente coloca justamente nosso gênero, nossa sexualidade como um elemento explosivo, uma força motora de enfrentamento contra o Estado e contra o capitalismo. Acho que é muito fundamental pensar isso, justamente porque pra gente a luta contra a repressão sexual, a bandeira, a defesa da liberdade para a construção da nossa sexualidade, dos nossos gêneros, pra gente não tá restrita aos setores que já se assumiram ou que estão para se assumir. Mas tem que ser um assunto dos milhões que são explorados incansavelmente pelo capitalismo e justamente porque a gente não aceita que a nossa sexualidade seja esse terreno baldio, carente de fantasias e prazeres. E justamente porque a gente defende que é necessário que a classe trabalhadora tome para si, na realidade, a defesa da livre construção da identidade de gênero, livre construção da sexualidade, justamente para ser parte de uma luta profunda por uma vida que seja plena, contra o capital e contra cada um dos elementos de disciplinamento que se vive em cada local de trabalho, nas fábricas, nas escolas, nas lojas, justamente porque estão a serviço de perpetuar uma sociedade de classe. Bom, a gente está vivendo um momento completamente distinto, que é justamente a guerra na Ucrânia, o genocídio na Palestina, a guerra entre Israel e Irã, os ataques de Israel contra a Síria, provas de, na verdade, a gente está numa situação que é bastante instável e que junto, justamente, com a ofensiva militarista que está colocada e que os ataques transfóbicos são parte dela, de disciplinamento profundo, a gente vê justamente como se reatualiza a definição de que a gente vive uma época de crises, guerras e revoluções. Bom, a gente é consciente de que, frente a cada experiência que se coloque na luta de classes, é necessário que os revolucionários batalhem justamente por um programa revolucionário que se baseie na auto-organização da classe trabalhadora, para que esse seja o caminho para a gente arrancar as condições materiais para o livre desenvolvimento da nossa sexualidade, do nosso gênero, e justamente abrir caminho para uma sociedade que possa permitir a experiência de uma vida plena. E é a serviço disso que está cada uma das batalhas que a gente se coloca, enfim, como Pão e Rosas, como Esquerda Diário, como Instituto Casa Marx, e é a serviço disso também que a gente produz esse podcast. Bom, por hoje é isso. Como o Dash já avisou no episódio passado, Leti está de licença por um período. A gente tá mandando muitos beijos, muitos cheiros para ela. Nesses próximos meses, vamos estar se revezando entre Odete e eu, e inclusive alguns convidadas e convidadas. Chamo todo mundo para curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com quem vocês quiserem. E uma última coisinha, um grande beijo pros não binários. Essa semana teve o nosso dia, que engraçado, todos nós fazemos aniversário no mesmo dia. Feliz dia dos não binários, saúde, revolução social, um cheiro. E semana que vem tem Odete.